Muito bem, então agora a gente vai trabalhar com um exemplo, né? Como sempre a gente tem trabalhado ao longo das videoaulas, partindo sempre da ideia que eu tenho aquela base tríplice, né? Que é o problema real, um problema real que eu quero atacar, a modelagem matemática e estatística associada e, por fim, uma solução ou a representação gráfica usando o GeoGebra. No nosso caso, a gente vai explorar tanto a planilha de dados quanto a parte de cálculo de probabilidades associadas ao GeoGebra. Nosso problema que eu vou pontuar é o seguinte: vamos fazer a seguinte pergunta: qual a chance de um estudante, dentre seus alunos que você leciona, ser aprovado? Então, a minha pergunta é uma pergunta muito simples, né? Qual a chance de um estudante ser aprovado? Veja que eu estou fazendo essa pergunta antes do ano letivo começar. Então, a priori, como é que eu posso estabelecer a chance, ou como é que eu posso calcular, né? Não só calcular, mas estimar e calcular a probabilidade de um estudante que você trabalha ser aprovado. Perceba que o que a gente vai fazer aqui é responder essa pergunta baseado no passado, ou seja, baseado no ano anterior do seu aluno, no rendimento que ele obteve no ano anterior. A mesma premissa pode ser apresentada se eu tomar os resultados deste ano e prever para o ano que vem a chance de um aluno, dentre os seus alunos, ser aprovado. Veja que eu não estou falando de um aluno específico, mas um aluno genérico, né? Se eu escolher, dentre o conjunto dos seus alunos, qual a chance de um específico, se eu sortear eles, ser aprovado. É importante frisar que os seus alunos aqui são a sua população-alvo, a qual você está interessada em algum tipo de característica ou responder uma probabilidade associada. A sua pergunta, na verdade, é baseada, a questão da aprovação, é óbvio que é por critério de nota. E a nota, a gente vai assumir que é uma variável aleatória extraída a partir de um aluno, definida a partir de um aluno. Ela é uma variável porque, claro, varia, tem um conjunto de valores, né, associados, e aleatória porque a gente vai assumir que os valores dessa variável são governados por regras de probabilidade, ou seja, por uma função ou massa ou densidade de probabilidade, no nosso caso, função densidade, porque a nota admite-se como sendo contínua. Portanto, nossa pergunta ao final dessa discussão é qual a probabilidade do x ser maior ou igual a 6. Eu vou estabelecer aqui que a nota é uma nota relativa entre 0 e 10, tá? Pode ser entre 0 e 100 e assim por diante, né? Mas a gente vai assumir a nota relativa entre 0 e 10, a nota x, que é associada aos seus alunos. Qual que é a modelagem? Bem, a pergunta central na modelagem é como que é a população, né? Como é a população em termos do que seria a distribuição de probabilidade associada. Eu não sei essa informação, mas eu consigo uma base para estimar essa informação, que é através da estatística descritiva. No caso, eu estou mostrando aqui a figura do histograma, né, que é uma figura que vai apresentar a distribuição de frequência dos dados, nesse caso as notas, dos alunos em um determinado momento. Veja que ela não está considerando todas as notas possíveis que os alunos podem tirar, porque eu teria que realizar infinitas avaliações, né, para ter as notas possíveis. E sim de um momento específico, nesse caso seria o momento de uma avaliação. O que eu vou fazer é comparar, né, ou usar isso aqui como subsídio para propor uma função densidade que se aproxime desse comportamento. É como se eu propusesse um modelo teórico que se aproxime do modelo real, da realidade dos dados. Neste caso, eu vou admitir que as notas
sigam uma distribuição normal. É razoável pensar que você tem uma grande parte dos estudantes com notas intermediárias, alguns com menos frequência com notas mais baixas e alguns com notas mais altas. Poucos, né? Se seu histograma tivesse comportamento, é muito útil usar a distribuição normal aqui para modelar, né, os dados reais que estão apresentados no seu histograma. Mas aí resta a pergunta, ok, eu vou usar a distribuição normal, mas eu preciso saber quem é o Mi e quem é o Sigma, né, que são parâmetros, que são inclusive a média e o desvio padrão no caso da normal, para fazer cálculos de probabilidades. Então, se eu souber o Mi e o Sigma, que eu não sei, eu vou poder calcular a probabilidade de interesse, que nesse caso é a probabilidade de X da nota ser maior que 6 e, consequentemente, o evento aqui seria o evento de aprovação. Esse Mi e esse Sigma a gente vai obter a partir da estatística descritiva, a partir dos seus dados. Não o Mi e o Sigma real, mas uma estimação desse Mi e desse Sigma. Então, nosso exemplo se estrutura da seguinte forma. Eu vou ter uma população de alunos e eu vou ter para cada aluno, naturalmente, uma nota que vai ser variado entre 0 e 10. Essa nota é claro, né, a partir de uma avaliação hipotética, tem uma para cada aluno, portanto eu tenho uma população de alunos e, consequentemente, uma variável aleatória associada aos alunos. O que eu vou fazer é aplicar uma prova para os alunos, né? Ao aplicar uma prova é sempre uma foto, fazendo uma analogia, foto de um momento. Ele não reflete exatamente a realidade do aluno, mas sim uma foto, é uma amostra dos alunos num determinado momento. Por isso que a gente vai admitir que pode ser, claro, uma prova, mas eu posso trabalhar com várias provas. Né? Ao trabalhar com várias provas, é como se eu estivesse estipulando aqui que eu tivesse várias fotos de um determinado período de tempo do aluno e com certeza eu teria maior precisão para identificar características desse aluno. Neste caso, a mesma coisa com as notas. A partir das provas aplicadas aos alunos, naturalmente eu vou ter um conjunto de dados associado a ele, que são o conjunto de notas dos alunos. Essas notas podem ser exibidas a partir de uma distribuição de frequência. Tá? Nessa distribuição de frequência, você poderá obter não só o histograma, que é uma informação gráfica, né, sobre o comportamento da distribuição de frequência, mas também algumas medidas, entre elas duas em particular que serão importantes: a média amostral e o desvio padrão amostral. Né? Média e desvio padrão amostrais porque são da amostra, relativa à amostra, eles não são relativos à população. Esses valores nós vamos utilizar como estimativas, né, das respectivas médias e desvio padrão populacionais. Tá? Média e desvio padrão populacionais. Ou seja, se eu vou admitir que a minha distribuição é normal, por hipótese, se o histograma tiver um outro comportamento, eu posso usar outras distribuições, funções, densidades, que tenham um comportamento parecido com o meu histograma. E aí, naturalmente, eu vou ter uma aproximação maior da realidade. Neste caso, eu vou assumir que a minha variável nota, então, tem uma distribuição normal e cuja média vai ser a média amostral e o desvio padrão vai ser o desvio padrão amostral. Com base nisso, eu posso calcular a probabilidade de aprovação, no nosso caso é x maior ou igual a 6, né, tendo essas informações. E como farei isso? A probabilidade sobre uma variável aleatória contínua, ela é equivalente a uma integração. Neste caso, a integração sobre o intervalo que eu estou especificando aqui. Neste caso, quando eu defino 6
ou melhor dizendo, a variável aleatória maior ou igual a 6, eu estou dizendo que o meu intervalo é de 6 até infinito. Da minha f de x, nesse caso a função densidade de probabilidade. Mas isso equivale a uma área, né, sob a curva da densidade, que é exatamente essa área aqui, ela é equivalente a essa integral. E é o que justamente o software apresenta. Muito bem, agora a gente vai para a janela do GeoGebra, né, para o software, para a gente tentar aplicar o conceito que a gente viu anteriormente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Eu vou para disposição planilha, veja que agora eu vou usar as duas informações, tanto a parte planilha quanto a parte de distribuições de probabilidade. Vou lá na disposição e eu vou na parte de planilha de cálculos. Então, como visto, a gente tem esse ambiente que tem a parte de dados e a parte de exibição de gráficos, né, se você quiser visualizar os pontos. Eu vou supor que essa coluna A eu vou colocar as notas dos meus alunos que eu obtive ou na prova, em uma prova específica, ou durante o ano letivo anterior. Enfim, eu vou usar uma informação passada para construir a inferência de interesse, para responder a pergunta sobre a probabilidade de um aluno genérico dessa sala, dentro dos seus alunos, da sala, do conjunto de alunos que você trabalha, ser aprovado. Então, para tanto, o que eu vou fazer? Eu vou preencher as notas. Então, vou completamente de maneira arbitrária preencher as notas. Então, 4, 4.3, 5.4, 4.1, 4.2, 4.3, 8, 3, 4.4, 2.1, 1.9 e 1.1. Então, eu vou supor aqui que eu tenho 11 alunos. Então, preenchi 11 alunos. Claro que vocês poderão ter mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o histograma. Então, eu vou pegar as notas aqui e vou exibir no histograma na chamada distribuição de frequência. Então, eu vou vir em análise univariada. E ao fazer a análise univariada, eu vou excluir a parte de exibição da janela 2D, que é aqui que eu posso... Onde que estão? A exibir. Então, a janela de visualização, essa parte 2D aqui, eu não estou interessado, então eu vou excluir. Eu vou ficar só com a parte de planilha. Neste caso aqui, ó, ele exibiu a distribuição. Você vê que a distribuição não ficou muito próxima da distribuição normal, né? Claro que o ideal seria utilizar uma outra distribuição para modelar. Então, inclusive, se eu mudar aqui os parâmetros, na verdade, vou aumentar o tamanho das classes ou diminuir, eu vou ter aqui a mudança no formato gráfico. Esse é um parâmetro, na verdade, da construção do histograma, que eu posso alterar aqui de tal maneira que eu aumente o tamanho das classes ou diminuo. Nesse caso, então, é evidente que não está perceptível aqui uma distribuição normal, que a distribuição está bem assimétrica, né? Não uma distribuição normal teórica, mas um histograma cujo razoável seria aproximado para uma normal. Mas eu vou considerar aqui como a presença de normalidade. Se vocês, ao replicarem e trabalharem com dados reais, ou seja, dados dos seus alunos, perceberem algum comportamento diferente, é importante anotar esse comportamento diferente e saber que existem outras alternativas à distribuição normal. Então eu peguei o histograma, só que além do histograma, que dá a parte visual da distribuição de frequência, eu posso exibir as estatísticas descritivas. E no meu caso, tem duas que eu vou estar interessado, que é a média, a amostral, nesse caso 3.58, e o desvio padrão amostral, que é o S.
Então esse aqui é o valor de x barra e esse aqui é o valor do S, que é o desvio padrão amostral. Desconsiderem esse desvio padrão populacional, que essas notas eu vou considerar como sendo uma amostra. Mas se eventualmente fosse uma população, ele também tem um cálculo do desvio padrão, considerando que esses dados são referentes a uma população inteira. Seria uma população de 11 elementos, né? Mas não é o caso aqui. A gente está imaginando que está tomando fotos, né? Amostragens dos alunos num determinado tempo. Então, essas duas informações vão servir para eu estimar a distribuição normal associada. E agora eu vou anotar esses valores. A média deu 3,5818 e Então, anotando os valores, eu vou para a parte de probabilidade. Então, eu vou para a parte de cálculo de probabilidade e a janela está aqui, ó. E eu vou anotar esses valores considerando que a minha distribuição normal agora segue esse comportamento, com média 3,5818 e com o desvio padrão como sendo o desvio padrão amostral, nesse caso 2,0663. E agora o meu interesse é calcular a probabilidade do x ser maior, né, ou igual a 6. Neste caso aqui eu troco o valor 6 e tenho obtido a minha probabilidade. Neste cenário que eu coloquei, hipoteticamente, considerando esses alunos, a probabilidade de os alunos serem aprovados aqui, né, de um aluno genérico ser aprovado desse conjunto de alunos referentes a um professor é 0,1209. Muito bem, vamos fazer algumas observações finais, tá? A primeira é sempre importante, quando eu construir algum tipo de objeto, né, ou tiver alguma construção usando o GeoGebra, eu salvar os arquivos, seja online ou seja offline. O segundo aspecto é a questão dos pontos sobre o 3D. A gente explorou pouco, mas é possível a gente mostrar os pontos numa perspectiva tridimensional também, adicionar pontos numa perspectiva tridimensional e exibir no gráfico, usando a planilha em conexão com a parte de gráficos 3D. E finalmente aproveitar as entradas dinâmicas, tá? Muitas vezes é permitido a gente criar dentro da planilha algum tipo de slider ou algum tipo de entrada dinâmica que eu possa alterar essa entrada e, consequentemente, alterar todos os cálculos ou algum tipo de operação associada ao GeoGebra. Com isso, a gente finaliza essa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.